Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e eu estou aqui no estúdio do Bom Dia Você, novo programa da Rede TV, para conversar com o apresentador do programa, o ator Eri Johnson. Eri, muitíssimo obrigado por me receber aqui na sua segunda casa, né? Está se sentindo bem aqui? Eu tô. Lacombe, é muito interessante receber você aqui, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. É verdade, admiração, respeito, e de repente você entra aqui e fala assim, tá se sentindo bem, tá se sentindo em casa? A energia é boa. Muito boa. A energia é boa. Muito boa. E tá do seu lado também, pode ter certeza. Que bom, fico feliz. Eri, esse formato perfil, o objetivo é contar a história do entrevistado. Então eu vou recuar lá para a sua infância. Fica à vontade. No bairro Imperial de São Cristóvão, Opa! no nosso Rio de Janeiro. São Cristóvão Imperial. Para saber como é que foi a sua infância, porque eu sei que você, essa veia artística, ela não surgiu logo com você pequeno, né? Ela veio mais tarde. Como é que foi a sua infância? Quem eram seus pais? Como é que era a sua vida familiar ali em São Cristóvão? Lacombe, minha mãe e meu pai, eles falavam que eu quando crescer, aquela coisa de mãe, pai, vai ser o quê quando crescer? Minha mãe sempre falou que você é artista. Ela, como artista? Meu pai falava, mas artista como? Mas por quê? Eu morava do lado, praticamente, do Vasco da Gama. Então, meu time de coração, meu clube de coração. Sim, você foi atleta do Vasco, vamos falar disso. Então, eu tive verdadeiramente uma infância, eu digo perfeita, porque eu jogava bola, eu soltava pipa, pique tá, pique esconde, pique ajuda. Cara, a minha rua era uma rua de várias crianças e a gente brincava muito nas ruas. Os nossos brinquedos eram brinquedos que hoje você quase não vê mais nas ruas, né? Que eu brincava muito na rua. Não tinha isso aqui, né? Não tinha isso. E também, se tivesse na minha época, isso daí não ia pegar, porque era muito legal jogar bola, soltar pipa, entendeu? Ir pro Vasco, eu era sócio-atleta do Vasco, mas eu pulava o muro do Vasco, porque os colegas não eram sócios. Então aí você ia com a turma. Eu ia com a turma e era muito interessante pular o muro do Vasco. Então, eu tive uma infância impecável. Mas fora esse prenúncio aí, ou essa previsão da sua mãe, você próprio nunca se imaginou ali quando menino seguindo a carreira de ator, de apresentador, uma carreira artística? Não passava pela sua cabeça? Não passava. Lá em São Cristóvão não passava. Começou a passar quando nos mudamos para Tijuca. Aí eu comecei a prestar atenção na novela chamada Dancing Days. Uma novela que tinha Glória Pires e Lauro Corona. E eu achava o máximo. Acho que foi a primeira novela a qual assisti. Também? É o quê? 78? 78. Eu tinha 12 anos, acho que sim. 78. Ali eu falei, cara, que barato. Era Lígia Bronde e Glória Pires. Isso, então, exatamente. Eu gostava mais da Lígia Bronde. Eu da Glorinha Pires, que hoje é praticamente não brigaríamos, uma irmã. viu, né? Não, jamais, jamais. Até porque eu não ia brigar com você mesmo, porque você sempre foi muito maior do que eu. Então... Eu sou de paz total. Eu também, graças a Deus. Mas, hoje. Mas... Adendo, hoje. Hoje. Mas eu acho que o Lauro Corona, a Glória Pires, a Lídia, eu fui influenciado de uma certa maneira por eles, que eu achava o máximo, né? A Glorinha tinha praticamente a mesma idade, eu um pouco mais velho, eu achava linda a Glória interpretando com o Lauro Corona. Eu falava, cara, eu acho que esse barato aí tá me tirando do futebol. Porque você já estava com uma carreira mais ou menos encaminhada. O que você fez no Vasco como atleta? Você fez vários esportes lá? Então, saltos ornamentais, mas o grande barato lá era o futebol de salão. Você começou no que nem era futsal na época, era futebol de salão mesmo. Futebol de salão, futebol de salão. Joguei futebol de salão, ala esquerda, depois eu fui para pivô. Você é canhoto, né? Sou canhoto. Depois eu fui pro futebol society, que tem em frente ao vestiário até hoje. Terrão, eu não sei se um terrão mesmo, é isso aí. Um barrão. Aí depois eu fui muito ao Vasco, eu trabalhei 14 anos com esporte, então frequentei muito São Januário. Então, que é em São Cristóvão, né? Ali hoje é um subbairro de São Cristóvão, isso, né? Exatamente. Eu ia andando. Então, os saltos ornamentais, por quê? Porque eu achava lindo também saltos ornamentais. Então, eu vou aprender. Aí fui aprendendo. Trampolim de 3, depois para plataforma 5, 7, parei na 7. Não cheguei aí para 10. E no Vasco eu aprendi tudo. Eu aprendi arco e flecha, aprendi a nadar, eu aprendi a conviver. O Vasco da Gama me ensinou muita coisa, porque não só no colégio, mas no Vasco. Mas você estudava dentro naquela escola, não? Não, ainda não tinha. Tá, porque hoje já tem uma escola, há alguns anos já tem uma escola dentro do Vasco. Né? Mas não tinha, na minha época não tinha. Mas no Vasco eu aprendi muita coisa, a conviver.
a conviver com as pessoas, me relacionar com as pessoas. O Vasco foi super importante para mim. Mas por que você chegou a jogar de ponta esquerda, não sei, categoria de base ali no Vasco, por que você de repente, e até onde sei, já vi você jogando futevôlei, nunca vi você atuando como jogador em campo, mas o que sei é que você jogava, você era bom de bola, era um cara habilidoso, tinha uma perna de esquerda boa. Em 97... Os canhotos normalmente são bons, né? Em 97, Edmundo estava voando no Vasco, e ele deu uma entrevista falando, Globo Esporte, falando que se eu tivesse a perna esquerda do Eri, eu ia ganhar um pouquinho mais. Porque realmente a perna esquerda era muito legal, né? Tinha facilidade de driblar, de ir na linha de fundo, cruzar, tinha muita facilidade. Então, por ser ponta esquerda, na época era ponta esquerda, ponta direita, né? Mas joga adiantado, não tinha isso, né? Atacante não existe, atacante pela esquerda, era ponta esquerda. Ponta esquerda mesmo. Então, eu tinha... E eu gostava muito de ser ponta esquerda. Eu adorava passar pelo lateral direito e na linha de fundo e tchau. Eu adorava. Mas eu acho que eu fui muito influenciado por isso mesmo, pela Glorinha, pelo Lauro Corona, eu achava incrível. E falava, cara, e depois acaba essa novela, eles vão viver outros personagens. Palavra de mãe, né? Previsão de mãe. Né? Eu acho que tem alguma coisa assim. Muito isso. Mas, assim, o teu primeiro contato com meio artístico, uma expressão da qual eu não gosto muito, mas meio artístico, vamos lá, foi no programa do Carlos Imperial, que era uma figuraça. Aliás, não sei se você reparou, na TV Tupi. TV Tupi. TV Tupi, que era o canal 6 do Rio de Janeiro, que depois virou Manchete, que depois virou Rede TV. Então, você está voltando ao canal 6 no Rio, né? Aqui em São Paulo, não sei qual era o nome. O Alquimista, né? Tem esse Como livro, é que foi? Que era um concurso de dança? Concurso de dança do Carlos Imperial. Tinha um filme chamado Os Embalos de Sábado à Noite. Sim, com John Travolta, claro. Né? E eu também fui assistir esse filme algumas vezes e achava o máximo também o John Travolta, a Olivia Newton-John, que era o máximo também, e o John Travolta com aquela turma dele. Eu falei, cara, essa turma é do bem, que era uma galera que ia para todos os lugares para se divertir, eu achava o máximo. E aí tinha um concurso de dança na Associação Atlética Tijuca, que era comandado pelo saudoso Alaor da Cruz, que foi super responsável até por essa minha... vamos dizer, por essa minha vocação não, mas por essa minha introdução no meio artístico. Por quê? Porque lá tinha um concurso de dança. E nesse concurso de dança a galera falou, entra, Eri, representa a gente. Desde pequeno você dançava bem, você tinha ritmo? Eu não dançava bem, mas eu já topava. Então, uma era pirueta... cara de pau. Cara de pau. Dava uma pirueta errada, Lacombe, mas a galera, aê, entendeu? Eu tinha uma galera. E aí falaram, pô, vai ter um concurso de dança no Carlos Imperial, representa a Tijuca. Vai lá, Johnson, vai que a gente vai estar contigo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara... É o Johnson da Tijuca. Johnson da... Aí eu falei, eu vou, cara. Aí eu fui lá e o Carlos Imperial falou, você é de onde? Eu falei, Johnson da Tijuca. Ele falou, então tá bom, vamos lá. Cara, olha que loucura isso. A plaquinha, número 6. A minha plaquinha era número 6 também. Aí eu... Você jogava com a 6, é isso? Eu jogava com a 11. 11 pontos. Mas a 6, Manchete... Sim, Tupi, né? Manchete. Tupi, vai lá. Aí, enfim, eu jogava, eu dancei com a número 6 e nem lembro em que lugar, não ganhei, o segundo ou terceiro lugar, mas aí ficou o Johnson da Tijuca. O Johnson da Tijuca foi fazer figuração na novela Dancing Days. Como é que surgiu a possibilidade, assim, a oportunidade de ser figurante numa novela que você já curtia? A galera lá da rua, da Tijuca, as meninas, os meninos faziam figuração, eles eram de uma agência. E eu não era da agência, mas eu falei, pô, o dia que vocês forem, me dá um toque, de repente eu vou. E aí fui, e fui de figurante penetra. Então, eu nunca tive, e eu achava, pô, eu tô dando um maior golpe na Globo, porque eu tô fazendo figurações, não tô nem sabendo. Mas na verdade, eu queria estar ali. E nessa coisa de fazer figuração, Lacombe, eu falei, cara, é isso. O meu barato é televisão. Eu me encontrei. E eu cheguei em casa e falei, olha, eu já sei que eu vou ser realmente um ator de novelas, eu vou estar na televisão. Mas você não fez curso, você não se formou como ator. Não. Então, de figurante a um ator, a um grande comediante, como é que se deu isso? Como é que você conseguiu, né, conquistar um lugar? Como é que foi seu primeiro papel? Como é que surgiu a oportunidade, o primeiro papel como ator, com fala? Né? Tem uma história divertidíssima sua como figurante do Dancing Days,
Ah, que o Fábio Sabag era que você diretor. não poderia falar com a Glória Pires, mas ela falou com você. Então, figurante não pode falar, né? Não é quietinho. ator, tem que ficar só um. Aí o Fábio Sabag, também saudoso, ele foi dirigindo todo mundo, figurante, você vai ficar sentado, você vai fazer o quê? Aí você, por exemplo, você é da Pinta. Eu falei, pô, não. Então você vai passar, vai estar Lauro Corone e Glória Pires conversando, você vai passar, passa dançando, vou tirar a música, passa dançando que eles vão falar. Então você apenas cumprimenta ela e passa. Ok, e você não sei o que lá. E foi lá, Glória, Lauro, eles vão passar, esse rapaz vai passar por aí, cumprimentou, passou, falei, então, ok, vamos lá, silêncio, vamos gravar. E eu no meu canto, falei, cara, lá vou eu cumprimentar a Glorinha, cara. Aí fui passando, né? Tirou a música, fui passando por ela falou, tudo bom? Eu falei, tudo, e você? Para! Eu falei, meu Deus do céu, não era para eu falar, mas como é que você não vai falar nela? Pô, ela falou comigo, tudo bom? Eu falei, tudo, e você? Só que tudo e você não era para ter saído e saiu. Mas, assim, mas a tua carreira não foi interrompida ali. Não. Você chegou a atuar outras vezes como figurante? Acho que foi Depois disso? Depois disso, não. Né? Não, aí como ator, direto. Aí eu fui fazer um teste para uma peça de teatro chamada O Marginal. O único drama que eu fiz. E aí cheguei lá para fazer o teste, era para fazer um bêbado. E eu também achava que o Jaime Barcelos, falecido Jaime Barcelos, grande ator. Doutor Ezequiel, Grande ator. que ele fazia um Doutor Ezequiel, um bêbado, que você tinha certeza que aquele cara estava bêbado. E eu achava o máximo. A partir dali, da figuração, comecei a prestar atenção nas novelas. Você é muito observador, né? Sou. Extremamente observador. Sou. Eu sou muito observador. Eu gosto de gente. Eu gosto de observar o teu andar, o teu jeito de falar, a tua postura. Eu gosto de observar. Isso para um ator é básico, né? E é doido, porque eu ficava em casa, Lacombe, olhando, eu olhava assim na televisão, falei, como é que eu falaria essa fala agora aqui dele? Quer ver? Aí ele, uma frase qualquer, aí eu ficava em casa, ensaiando o jeito diferente de falar, sem saber que eu estava ali, naquele momento, fazendo tipo um laboratório. Sim. Né? Estava se formando ator. Né? Aí fui fazer o teste. Como autodidata, mas... Fui fazer o teste, passei. Passei no teste, aí fui fazer um teste para um curso de teatro do Jaime Barcelos, que eu falei, eu preciso entender alguma coisa. Né? E tinha um curso justamente na Tijuca, no Cinema 3. Aí, cara, no Cine 3, aí eu fui fazer o teste, passei e ganhei meia bolsa. Fiquei felizão, falei, cara, meia bolsa. Depois eu fiquei sabendo que todo mundo ganhava meia bolsa. Mas aí tudo bem, aí tinha impostação, leitura dinâmica, expressão corporal, improvisação e interpretação. Falei, é o que eu quero, só esses dois, improvisação e interpretação. Fiz o curso e tal, mas aí fiz o teste para a peça, fui fazer a peça, tchau o curso. E depois dessa peça foram pintando vários convites para infantil, adulta, adolescente. Aí eu fui fazer uma peça atrás da outra, até que, em 87, eu fui fazer um curso de vídeo para entender um pouco de câmera, entender um pouco de luz, entender um pouco de estúdio. Fui fazer um curso do Wolf Maia, que Wolf Maia era um tremendo, um tremendo de um professor, diretor. E lá eu falei, Wolf, eu quero aprender. Não só aqui na frente, eu quero aprender lá atrás. Aí ele falou, por que você quer aprender? Aí eu falei, eu quero aprender para eu não atrapalhar. Aí ele falou, você quer aprender para não atrapalhar? Você vai ter que falar isso para todo mundo ouvir. Aí eu falei para todo mundo ouvir, eu falei, eu quero aprender para não atrapalhar, porque eu sei que estou aqui focado, né? Está aqui comigo. Se eu levantar rápido, eu quebro ele. Então, eu precisava entender isso antes de ganhar uma bronca. Antes de qualquer coisa. Luz, hoje eu entro no estúdio, né? Já no começo eu entro no estúdio, eu sei como é que tá. Aliás, você achou a iluminação hoje melhor, né? Aquele, a iluminação tá muito boa. Fui afastado aqui, sofá, já adorei. Então, enfim, hoje eu entro no estúdio, eu sei... Você está em casa? Eu tô legal. Está em casa. Então foi o Wolf Maia que te deu o primeiro papel com fala, a primeira chance em televisão? Foi ele? Sem dúvida, ele que me lançou. Wolf Maia me lançou na novela Hipertensão, de Ivani Ribeiro, uma novela que eu tinha uma frase por semana. Bom dia. Boa tarde. Na outra semana, boa tarde. Na outra era boa noite, que eu fazia o Juca, recepcionista do hotel da cidade. E era para mim, era fundamental. Minha primeira cena eu contracenei com Paulo Gracindo, Ari Fontoura e Cláudio Correia Castro. Nossa, três monstros. Primeira cena. Nunca mais esqueci. E você nunca ficou nervoso? Então, já me perguntaram isso. Eu deixo para ficar nervoso depois. Na hora você aumenta a concentração? Como é que você funciona? Eu não concentro.
eu fico afim de entrar em cena. Eu falo, cara, não é ansiedade, mas eu fico afim de entrar. Eu sei que quem está em casa, nesse exato momento, está trocando com a gente. Eu sei que tem uma troca, então eu quero trocar logo. Agora, vai ficar nervoso? Eu fico nervoso depois, eu fico amanhã nervoso, eu me preparo. Eu acho que, muito do meu pai sempre falou isso para mim, esteja preparado. Eu acho que é o grande barato, estar preparado. E aí veio Chico Anísio. Como é que Chico Anísio... Bom, eu considero o Chico Anísio o maior comediante, humorista, o mais completo. Não sei quantos personagens ele criou. 241, Blau. Quase 300 personagens. Ele era... Assim, ele estava num outro nível acima de todos, né? Como é que foi o seu encontro com ele e como é que você acabou na escolinha do professor Raimundo, fazendo lá o Bebeto? Aí, Lacombe, aí é de muita emoção. Eu estava fazendo uma peça chamada Meu Primo Walter, no Teatro Abel, em Niterói. E quem dirigia essa peça é a Sininha de Paula. Foi a primeira peça que eu que é protagonizei. Sobrinha dele. A primeira peça que eu protagonizei. E aí o Chico estava num outro teatro em Niterói. Faltou luz no teatro dele, ele ia voltar para o Rio de Janeiro. E nós estávamos no Teatro Abel. Aí o motorista falou, seu Chico, a peça da Sininha, da sua sobrinha, está ali no Teatro Abel. Aí ele falou, então vamos lá, eu vou assistir. Aí ele foi por um acaso assistir, fizemos lá a peça. Acabou, ele foi no camarim das meninas, das atrizes, Totia Meirelles, Cláudia Mauro, Mariane Ebert. E no nosso camarim, depois ele foi, Paulo César Grande e eu. Aí ele falou com as meninas, falou com o Paulo César e falou, você eu quero falar depois. Eu falei, beleza, isso foi no sábado. No domingo de Páscoa, ele estava ao vivo no Faustão e nós conversando, almoçando, que nós fomos para a casa da Mariane, caneca fina. E aí, de repente, Chico Anísio, no Faustão, aí ele falou que tinha assistido ontem uma peça de teatro, no Teatro Abel, aí nós paramos, falou, opa, vai falar da gente. Aí ele falou que ficou agradavelmente surpreso. Aí não dá, cara, porque é um negócio, cara, que eu não sei te explicar. Ai. Não, Chico Anísio é... Engraçado que eu não me acostumo. Eu nunca consigo. É muito doido isso, cara. São uns encontros, assim, que há uma predestinação, talvez. Eu não sei. Você acredita muito em Deus, tem muita fé. É óbvio que nós não somos um livro fechado, com a história pronta, né? Tem o livre-arbítrio. Mas há uma predisposição, né? Você acha que o teu destino estava marcado aí para ter esse encontro com o Chico, talvez? Né? Eu não sei, Lacombe, porque é tão difícil, cara. Porque eu nunca fui fã do Chico Anísio, apesar de achá-lo incomparável. Eu não vejo... Em primeiro lugar, Chico Anísio. Segundo, não tem segundo. Não tem como. O mais próximo do primeiro, não existe o mais próximo do primeiro. E o Chico Anísio, o que me emociona no Chico é que ele viu em mim o que eu sempre acreditei. E eu achei incrível aquele cara conseguir ver em mim o que eu achava que eu estava no caminho mais certo, que era fazer humor sério. Acreditando no humor. Porque, para mim, o contar uma piada, para mim, fazer uma comédia, uma peça de teatro, não é forçar o riso. Eu falo para todo mundo, não força o riso, cara, deixa vir. É como uma paquera, a comédia para mim é como uma paquera. A gente vai conversando. Tem um timing difícil às vezes, né? Tem. Eu acho que talvez seja mais difícil fazer comédia do que fazer drama, não sei. Eu não sei, eu acho que... Desculpa, mas eu não vejo dificuldade em fazer comédia. Não? Não vejo. Tem gente que fala que o timing é difícil de você achar o timing certinho. Mas é teu. É algo inato ali, algo que está em você. Eu posso com a sua mesma piada, você pode fazer a mesma cena, todo mundo vai rir do teu jeito e todo mundo pode rir do meu jeito, tendo o meu tempo. O meu tempo de comédia é diferente do seu, é meu. Eu posso dar um tempo maior, eu posso fazer, então... Oi? Isso é um truque, isso é um jeito, é seu. Eu posso copiar,
pode dar certo. Então, acho que o tempo da comédia é um tempo de cada um. É muito orgânico isso. E o Chico Anísio, o grande barato é que o Chico Anísio pediu para o Fausto, que também Faustão tão generoso, sempre foi, e continua sendo, o Chico Anísio pediu para o Faustão fazer a pergunta para ele sobre os novos comediantes, para que ele pudesse falar de mim. Aí, quando eu fiquei sabendo disso no Faustão, aí foi uma loucura. Porque aí, aquele cara que para mim já era absolutamente incrível, ímpar, passou a ser uma das pessoas mais generosas. Aí eu entendi tudo. Aí eu entendi por que ele é tão sensacional, entendi por que ele era o professor Raimundo, entendi por que ele entrava para trocar de roupa, saía de paim, vinha de Salomé, saía de Salomé, vinha Tudo de coalhada. mudava, Eu falava, né? gente, que Tudo é mudava. isso? Tudo mudava. Os trejeitos, o gestual, Tudo. a voz, a expressão Tudo. facial. Era impressionante. Quando o Chico vinha, quando ele vinha caminhando de Salomé, você falava, gente, é a Salomé. Era impressionante, cara. Porque ele falava, Batista, como vai? Sou eu, Salomé. Claro que não. Tava com saudade. De repente ele ia embora. Quando ele voltava de outro, voltava de coalhada, você fala, caraca, é outro cara, bicho. É outra pessoa. É outra pessoa. Andar, jeito de falar, olhar, e sempre sério. Ele nunca, pode reparar, ele não fazia graça. Os canis não fazia graça. Porque ele falava isso também, que a graça não tem a menor graça. Eu falava, cara, olha o que esse cara está falando, a graça não tem a menor graça. Aí ele fala, você é assim. Você é assim. E como é que você desenvolveu esse teu talento para imitação, o fazer humor, de um modo geral? Como é que você desenvolveu isso? Observação. De novo. Observação. Eu fiz uma novela chamada... Quer dizer, na verdade, a imitação veio da rua, né? De ver a galera lá e imitar um amigo aqui, um colega ali e tal, não sei o quê. Quando eu fiz uma novela chamada De Corpo e Alma, com Carlos Vereza... Outro grande ator, né? Genial. Vários grandes atores. E eu olhava para o Carlos Vereza e falava, cara, esse grande ator, ele tem um jeito meio encurvado e ele falava de uma maneira diferente. Igual. Caríssimo, você tem que entender que a vida é completamente diferente do que você pensa. Caríssimo. E eu achava aquilo incrível lá, porque eu falava, cara, ele bota aqui o pescoço, ele fala um pouco e vai se movimentando. Eu achava que isso era um jeito de interpretar, que eu falava, cara, como é que esse cara criou isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a imitar o Romário, Que é seu amigo, né? Muito amigo, de vê-lo, de conversando com ele, e aí, não importa o tamanho da pessoa, pode ser pequeno, pode ser alto, ele sempre assim, né? Aí eu falei, meu irmão, por que tu fala assim? Depois é que veio, entendeu não? A voz, veio a parada toda, o andar, imitar o Romário andando, veio depois. E eu fui vendo que com a observação, dava para eu imitar várias pessoas, né? Aí fui no show do Caetano Veloso, no nosso saudoso Canecão. Nossa, está fechado até hoje, se não me engano. É um absurdo. Que absurdo. Uma grande casa de espetáculos no Rio de Janeiro, que pertence ao FRJ e está no imbróglio ali que não termina nunca. Não vai acabar nunca. Aí quando eu cheguei no show, e é verdade, quando eu cheguei no show do Caetano Veloso no Canecão, ele não estava cantando, ele estava falando. E ele falava uma coisa, e eu achava lindo, porque ele estava sentado, falando a respeito de uma coisa super importante. Só que eu cheguei na metade desse assunto e eu falei, gente, ele está falando de quê? Doido para saber o que era, e ele falava. E por isso, exatamente, é que eu estou cantando essa canção, sozinho, com vocês. Aí eu falei, sozinho com vocês? Às vezes no silêncio da noite. A música Sozinho, do Peninha. Falei, cara, eu posso imitar o Caetano também, entendeu? Aí, cara, do nada, vendo o show do Caetano, ele falando, eu falei, eu posso imitar o Caetano. Eu comecei a imitar Caetano. E qual foi o seu personagem que mais fez sucesso? Foi o de Barriga de Aluguel? Foi. Que tinha também humor, né? Esse personagem. Então, mas era sério. Era Lulu? Lulu falou, gente, pelo amor de Deus,
Eu quero todos vocês chiquérrimas em cima de um salto 15, eu não quero palhaçada, ok? Inauguração do Copacabana Café. 5, 6, 7, 8, solta a música, Girimum. Então era um personagem que também, a direção de Wolf Maia, mestre, que ele falou, você precisa fazer essa personagem Lulu sério. Sério, você tem que fazer de um jeito, porque o Lulu, coreógrafo do Copacabana Café, de noite, de dia é um enfermeiro. Então tem que ter personalidade para comandar as bailarinas. E ao mesmo tempo os garçons, porque ele trabalhava no Copacabana Café e ele mandava em tudo. Então eu falei, beleza, tudo estava meio dentro da seriedade da comédia, entendeu? Você pode fazer rir, sem precisar fazer rir. Faz rir. Só faz. Só vive personagem. E o bordão foi você que criou? O Fui? Fui! Ou estava no texto? Foi nosso. Eu sempre falo que é nosso, porque nunca é só seu. Né? Porque você fala, fui. Se esse fui for chegar na boca de um outro colega e tal, fala, fui, gostei, fui. Aí fui, o fui vai. Né? Então o Lulu falava, já fui. Aí eu tirei o já, só botei o fui, na outra novela, que foi a novela Sonho Meu, que era o Giacomo Madureira. Aí ele falava, fui! E o Lulu falava, já fui! Só que aí o já caiu e todo mundo com o negócio de fui. Eri, em relação ao humor ainda, como é que você... o que você acha dos novos comediantes, do novo humor, stand-up comedy? Eu não sei, eu sou de uma geração que eu cresci ouvindo PRK-30. Meu pai tinha um LP, eu adorava, ouvia um programa de rádio, divertidíssimo. Depois Balança Mais Não Cai, Satiricon, Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Chico City, né? Tudo isso. Aí veio Caceta e Planeta, Que TV Pirata, né? Que privilégio. E de repente a gente tem um humor bem particular, bem diferente hoje em dia. Você se dá com essa turma nova do humor, o que você acha deles? Me dou com eles. Eu sempre falo para alguns, não precisa gritar. Vocês gritam muito. Não pode ofender. Pois é, mas aí vem o tal do politicamente correto. Como é que você lida? Como é que um humorista lida com politicamente correto? Ele fica se policiando, ou tipo Léo Lins, tá nem aí? Eu acho que assim, eu tenho uma comédia, um solo, dirigido pelo Roberto Talma, que é Eri Pinta Johnson Borda. Você está há quantos anos? Você continua fazendo espetáculo? Talvez ele tenha mudado um pouco, mas... muda muito, né? Está há quantos anos já esse espetáculo? Estreamos em 2009. Nossa, longevo. Aí eu paro, faço outra, volto e paro, não sei o que, mas Eri Pinta Johnson Borda, agora o segundo semestre eu vou voltar. Eu não mudei nada do que eu fazia, porque tudo que eu fazia estava dentro do respeito. Eu acho que a gente sabe quando tem respeito. A gente sabe. Mas hoje em dia sempre foi assim. Eu nunca fiz um espetáculo, depois que eu comecei a ganhar um certo... É chato falar isso, mas depois que eu ganhei um certo nome e tal, não sei o quê, na comédia... Não tem problema nenhum falar disso, tem um nome forte na comédia. Aí eu sempre tive a preocupação de não deixar a família de lado. Porque para mim a família é fundamental, porque eu tive um pai e uma mãe incrível. Eles foram incríveis para mim. Então, de alguma maneira, eu sempre falo, minha religião é Deus. Então, eu respeito todas as religiões. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande, Lacombe, em não ofender ninguém. E sempre deixar muito claro para quem vem me assistir, quem sabe, eu deixo muito claro que o respeito está sempre em primeiro plano. E aí, quando você vai para o palco, e falo isso, e sempre falei, tem muitos anos que eu falo isso, é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. Ali no palco, que na verdade isso aqui é palco para mim. Quando eu entro em cena, é palco. Então, no palco eu me sinto mais próximo de Deus. Cara, se eu me sinto mais próximo de Deus, tem respeito, tem amor, tem carinho, né? Eu tenho um número de plateia no nosso Eri Pinta Johnson Borda, que obviamente eu estou fazendo a peça aqui, estou contando e tal, não sei o quê, um encontro de 2 bêbados. Eu tenho a preocupação de que esses bêbados passem alguma mensagem. A mensagem é, tipo,
pô, se beber não dirija, cuidado ao respeito e tal, não sei o que, tá bêbado, mas, pô, tu tem que ter consciência. Então eu faço os bêbados, no texto tem sempre alguma coisa que possa te levar a refletir. Não é careta, né, mimimi, né? Não, tá dentro de um contexto de criação. Então eu não mudei nada. Eu não mudei nada. E mesmo assim, eu posso ir para qualquer lugar, fazer stand-up, qualquer coisa está sempre dentro de um respeito. Eri, em relação a personagens, né? Tem algum personagem que você não gostaria de fazer? Tem personagens que você gostaria de fazer? Há um perfil de personagem que atrai mais o ator Eri Johnson? Ou para você tudo é arte, tudo vale a pena? Qualquer personagem que fala, porventura, fale no texto mal de Deus, eu não quero. Não vai fazer de jeito nenhum? Não faço. Mas é um Pôncio Pilatos, Não, por exemplo? não, Paixão de Cristo, nem pensar. Não, jamais. Jamais. Não faz sentido para mim. Para mim não faz sentido. Eu tenho uns colegas que já me falaram, vou fazer um personagem. Eu falo, para quê? Não precisa fazer isso. Eu me lembro de um ator europeu, não vou lembrar a nacionalidade nem o nome dele, que fez Adolf Hitler e que ficou muito mal por conta disso. Eu me lembro bem dessa história, já faz um tempo. Mas, Lacombe, não pode ficar bem, cara. Não é possível que fique bem. Não. E você se entrega ao personagem, né, de certa forma. Pô, você está representando, né? Mas você está representando com o teu corpo, com a tua voz, com tudo. É você. Isso não é bom. Não me faz bem, não. Trabalho como apresentador. Como é que foi a sua primeira experiência? É óbvio que você é um ator, tem muita cancha, né? É um grande observador, a gente já falou disso aqui. Como é que foi a tua primeira experiência como apresentador? Foram algumas experiências até chegar aqui ao Bom Dia Você. Então, tinha o Viradão Carioca. O Viradão Carioca era um evento... Aqui em São Paulo também tem. Tem? Tem. Que passa a madrugada inteira com espetáculos, é isso, né? Não. O Viradão Carioca lá do Rio era da TV Globo. Esse é que então, que tinha... O Amaury Soares fazia alguns eventos, quer dizer, a TV Globo, em alguns lugares, shows, entrada franca, praça... Madureira, Quinta do Boa Vista, era isso? E como, exatamente. E como eu, graças a Deus, sempre fui um ator muito da galera, né? Por causa do Salgueiro, por causa do futebol, por causa do samba, negócio de pagode, enfim. Aí, o Eri pode ser o apresentador desses eventos. Aí eu apresentava esses eventos. Aí o Roberto Thalmann, no aniversário de 50 anos do Roberto Carlos, foi feito lá no Maracanã. Aí o Thalmann falou, Eri, vai apresentar, já que você é fã do Roberto, você vai apresentar 50 anos do Roberto Carlos no Maracanã. Eu falei, não faz isso não. Vai, eu falei, meu Deus do céu, Maracanã lotado, chovia. E aí, enfim, eu fui curtindo isso, né? Mas, na verdade, eu acho que essa coisa de Roberto Carlos você imita, não? Na verdade, né, bicho? Momento maravilhoso. Obrigado. Obrigado por todo esse amor, né, bicho? Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Imita. E não é só a voz, é todo trejeito, é todo gestual. O Roberto o Roberto é sensacional. A gente está falando de gente grande hoje aqui. O Roberto é sensacional. Eu tenho... O que era que você tinha perguntado? Era a tua primeira experiência como apresentador e como é que foi o seu caminho como apresentador, né? Então, você estava lá no show dos 50 anos do Roberto Carlos no Maracanã de bate-chuva. Mas eu acho que o apresentador, não me considero apresentador, acho que é um cara que conduz um espaço e que eu gosto, né? Que, na verdade, isso já acontece na rua, na praia, no prédio, de você estar se comunicando com as pessoas, de você estar tentando fazer com que agora é a tua hora de falar, fala você agora aqui um pouquinho, agora que a pessoa quebra um pouco e tal, não sei o que, eu acho que a gente tem que quebrar, acho que eu não fico só na função de apresentador, é um ator que está fazendo um papel, um personagem de apresentar alguma coisa. Então, acho que então, o apresentador tem muito do ator, claro, não dá para separar. Não dá para separar. Eu acho também, vários apresentadores têm muita coisa de ator também. São atores em vários momentos. Assim como você faz, não dá para separar. Isso é coisa de ator. Ah, é? É claro que é. É claro que é. Nossa, naturalmente vem. Se eu te falar as minhas experiências como ator, rapidamente, o entrevistado é o Eri. Por favor. Minha família tinha um colégio no Rio, Colégio Jacobina, tinha uma obra social. A gente sempre montava uma peça de Natal no fim do ano, os primos, 14 primos, dirigido pela minha tia, com uma outra figurinista, e fazíamos uma apresentação no colégio, fazíamos apresentação para a família, fazíamos apresentação na obra social ligada ao colégio.
e eu era tão ruim, que o meu papel ia diminuindo ano a ano. Até que chegou um ano, mais ou menos como Boa Tarde, lá, o Bom Dia, eu era um foguete, eu fazia um foguete todo vestido de prateado. Eu levava a minha irmã, que é mais nova, que era a atriz principal, para a Lua, para um encontro, sei lá o quê. E a minha única frase era, quem você é? Eu falei, eu sou o foguete tal, eu vim trazer a fulaninha para... E passava a peça inteira com a fantasia patética prateada no fundo do palco. Mas isso daí por causa da sua timidez. Eu não... Não era minha. É a sua timidez. Não era minha. É porque, na verdade, assim, de repente o papel de foguete não era bom para você. Podia ter tido mais outro duro personagem. Impossível, né? Parado ali. E a fantasia era horrível. Era horrível. Mas eu acho que nós todos que trabalhamos com televisão, com teatro, circo, eu acho que todos nós temos um pouquinho de apresentadores, um pouquinho de atores, um pouquinho de contra-regra. Eu acho que eu aprendi a fazer televisão sendo equipe. Então, é um trabalho de equipe, né? Ninguém, não tem meu nem, eu costumo dizer, não tem meu nem seu em televisão, tem nosso. Sem dúvida. Tem nosso. Agora com Lacombe e todo mundo que está em volta, não, porque eu sempre, uma galera. Nossa, eu não faço, ninguém faz nada sozinho em televisão, não faz, absolutamente não faz. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o bloco seguinte um papo sobre o projeto Bom Dia Você, como é que surgiu, de que maneira você participa dessa produção, não só como apresentador. Eu sei que você tem um quadro, né, que você tem no seu Instagram, que você trouxe para o programa. Então, acho legal a gente falar sobre isso. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta. Eu estou conversando hoje com o Eri Johnson, ator e apresentador do Bom Dia Você, novo programa da Rede TV. E eu estou aqui no estúdio do Bom Dia Você. Então, Eri, vamos falar do programa. Como é que surgiu esse convite? Como é que você recebeu esse convite e falou, pô, essa é uma ideia boa, isso pode dar certo? Na verdade, o Roberto Martins, o Robertinho, nós somos amigos há muitos anos. Assim como o Cocada também. E ele já tinha a Cocada lá, ó, tá vestido de jogador de beisebol hoje. Tá lindíssimo. New York Giants. Aí já tinham conversado comigo a respeito de eu vir para cá. E eu falei, quem sabe um dia, mas eu ouvi com bons ouvidos. E aí, o tempo foi passando, passou, a Juliana, que estava aqui com a gente, ela me chamou aqui para conversar junto com o Robertinho, e eu vim conversar, ela falou, Eri, estou pensando em você aqui para fazer um programa diário, na parte da manhã, para falar com as donas de casa, um programa... Variedade, de variedade. Eu falei, é mesmo? Ela falou, de manhã, porque eu sempre me via à noite. Você tem problema de acordar cedo, não? Não acordo cedo. A trabalhar a gente acorda, com prazer a gente acorda a qualquer hora. Aí eu falei, não, vamos ver. É mesmo, você pensou? Eu pensei, então, como é que a gente faz? O que é para fazer? Ela falou, não, então, você gosta da ideia? Eu falei, eu gosto da ideia, vamos tentar, vamos ver como é que fica. Você já estava morando em São Paulo ou estava no Rio? Já estava morando em São Paulo. Saí de Goiânia. Eu já tinha Você ficou na pandemia 2 anos em Goiânia? 2 anos em Goiânia, apresentando live de Gustavo Lima, Você adaptou bem? Me adaptei bem, já cheguei adaptado. Porque eu acho, Lacombe, Brasil é nosso. No Brasil eu chego adaptado, em qualquer lugar do Brasil. São Paulo tem grandes amigos aqui, grandes amigos. Como é bom trabalhar em São Paulo, né? Vai. Eu falo todo respeito ao nosso Rio de Janeiro, mas como é bom trabalhar em São Paulo. Eu falo que viver em São Paulo, eu falo que São Paulo é um país dentro do Brasil. Aqui tudo acontece. O Rio de Janeiro, o Edmundo ri muito sobre isso, porque eu falo para o Edmundo, o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo para não fazer nada. Por quê? Porque tem uma galera não fazendo nada também. Então tá tudo certo. São Paulo, se você não tiver nada para fazer, cara, você tá ferrado. Tá sozinho. Que tá todo mundo fazendo alguma coisa. É engraçado que todo mundo tem tempo para tudo aqui, né? Tempo para trabalhar, tempo para se divertir, tempo para ir ao restaurante, para ir ao teatro. Paulista, eu acho que a galera que mora em São Paulo, não só os paulistas, a galera que mora em São Paulo consome tudo. Se alimenta de cultura, de diversão, de alimentação, se alimenta de trabalho e é um pouco diferente ou muito diferente do Rio de Janeiro. Então, quando eu estava em Goiânia, também cheguei completamente adaptado. No condomínio que eu morava, mora Leonardo, Amado Batista, Maiara e Maraísa, Zé Felipe com Virgínia, o Rony, que foi jogador de futebol, Felipe Araújo, Alex Dias. Nossa, uma galera. Então, eu já cheguei lá pronto. Futebol era lá, futebol era lá. Não está sentindo falta de praia, de samba? Senti falta... Do Salgueiro, em especial? Salgueiro, especial. Senti falta, nesses 6 meses que eu estou aqui em São Paulo, senti falta da praia
E aí eu fui e voltei no mesmo dia, Guarujá. Ah, eu vi no teu Instagram. Você Foi lá viu? dar um pulinho. Fui lá, dei um mergulho, fica tudo certo. Falei, beleza. Futebol eu não sinto falta, porque aqui em São Paulo, em cada esquina tem uma quadra. Tem muito. Né? E lá no prédio tem o fute-tênis. Você joga futebol na quadra de tênis. Futebol, na verdade é um futevôlei misturado com tênis. Mas aí pode quicar a bola. Uma única vez. Uma vez. Quica uma vez. Tem umpla, 1 contra 1 e dupla. Né? Então, quando Edmundo agora está no Rio, mas quando Edmundo está aqui, aí a gente vai para a umpla, que é um jogo bem disputado. E o Bom Dia Você? Bom dia, você! Nessa caminhada gostosa, você viu um monte de café ali? Você ama café também, né? Ai, cafezinho é tão bom para esquentar, para acordar, para ficar mais animado ainda. Bom dia, você que está super... Que frio que está fazendo em São Paulo e no Brasil. Nossa, tá dormindo de aquecedor, coberta, meia, um monte de roupa. Tô dando meu jeito. Tá dando Tô seu meu jeito. Mas muito preocupado com quem não tem muita jeito para gente que dar. não tem. Porque Esse é que é o problema. gente não tem, muita gente não tem casa, muita gente não tem aquecedor. Por exemplo, tem um quadro, Pra Quê, que saiu do seu Instagram para o programa. Você é um cara que participa das reuniões, que gosta de acompanhar o fechamento, as reuniões de produção. Como é que... Porque esse quadro, imagino que tenha sido uma sugestão sua, porque ele estava no seu Instagram. Na verdade, tem uma equipe maravilhosa que cuida do programa e o nosso diretor, o Gabriel Lima, ele me permite dar algumas opiniões. Então, a gente troca muita ideia por telefone, a gente fala muito. E ele foi a sugestão dele, falou, e se nós trouxéssemos o Pra Quê pra cá? Eu falei, eu acho que tem a ver, porque o Pra Quê é minha cara. Explica aí o que é o Pra Quê, porque é muito divertido, O velho. Pra Quê é o seguinte, você tem, com todo respeito, você tem... Tem maluco pra tudo nesse mundo. Você tem uma poça d'água, isso é muito fácil de explicar para você. Você tem uma poça d'água e uma poça de barro. Você tem a opção de pular a poça de barro ou a poça d'água. É grande essa poça. A chance de não pular é enorme. Você vai arriscar no barro ou na água? Ah, eu vou aqui no barro. Aí você cai. No barro, na lama. Pra quê? Podia ter ido na água. Então, esse pra quê é muito em cima dessas coisas absurdas que as pessoas fazem. E eu fico pensando assim, tem gente que gosta de se divertir junto, mas tem gente que gosta de aprontar também. Tem uns negócios de pra quê que eu fico vendo. Tu gosta de caranguejo. Eu adoro caranguejo. Então vai. Real. Roda esse pra quê do caranguejo. Vai. Olha que loucura, olha que criatividade. Olha a criatividade. Não, real. Esse é um pra quê que, pra mim, esse pra quê deu bom. Não, Missão Impossível do caranguejo? Olha que ele vai fazer o caranguejo, a criatividade do cara. Olha aí, você pode criar. Crie possibilidades. Olha aqui. Ele já tinha tentado com gancho, não deu certo. Ele foi com o caranguejo pegou. Ah, que gênio! Você entendeu? Você entendeu que maravilha, que criatividade. Pescaria com caranguejo. Olha só, cara. Que criatividade. Cara, gênio! Motivo de aplausos. Motivo de aplausos! Essa criatividade... Gênio. A pessoa acha que é truque, não é truque. Aconteceu de verdade. Agora, E era caranguejo real, Real. vivinho. Você viu ele que tava mexendo, vivinho ali. Tô na moto. Moto já é perigoso, 2 rodas, você quer andar em uma. Ah, não, vou empinar. Pra quê? É um bordão seu já, né? O pra quê virou um bordão, aí... E surgiu no futevôlei. Futevôlei lá no Rio, lá na Conta essa praia. história. A gente tava jogando futevôlei e tinha a galera aqui do lado de fora, né? Sempre tem uma galera do lado de fora, discutindo, mas era uma discussão alta e a gente aqui perdendo a concentração no jogo. Aí teve uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que tanto vocês discutem, cara? Não, foi o alpinista. Eu falei, alpinista? Eu falei, pô, eu não conheço nenhum alpinista. Que alpinista? O alpinista morreu batendo o próprio recorde. Falei, vocês estão discutindo por causa de um alpinista que morreu batendo o próprio recorde? Alguém conhece o alpinista? Não. Pra quê? Uma discussão desse tamanho, de uma pessoa que a gente não conhece. Lamento, ok, pá. Mas, pô, outra coisa que eu acho um absurdo, você bater o próprio recorde. Já é seu, né? Já é seu, né? É teu, lá como dá vontade de falar, não vai, é teu o recorde. Aí, fica quietinho. Se a pessoa, se você perde pra você, olha aqui, ó, pra quê? Vai lá, vou tentar bater meu próprio recorde, não consegui.
E na apresentação, você é o Eric Johnson autêntico, sincero, você tem algumas inspirações, a gente tem grandes comunicadores em televisão, acho que não dá para comparar nada que ninguém faça ao trabalho deles, Silvio Santos, Chacrinha, mas você tem alguma referência ou você desenvolve esse trabalho como Eric Johnson, sem pensar muito no que já fizeram e estão fazendo em apresentação? Olha, o programa matinal, a gente está falando com um público que é um público diferente do da noite, obviamente. Então, é o Eric Johnson conversando com o público da manhã. Não dá para ficar pensando em como eu poderia fazer, me inspirando em alguém, porque na verdade sou eu. Não tem como. Claro que existe uma observação em todos os apresentadores de tudo, mas eu sempre prestei atenção. Não só nos apresentadores aqui da Rede TV, mas sempre tenho muitos amigos e amigas que são apresentadores, apresentadoras, que eu tenho muito carinho e respeito e que eu presto atenção, mas não dá, aqui não dá para não ser o Lacombe, né? Não dá para não ser o Eri, não tem jeito aqui. E a parceria com a Aline Prado, vocês já se conheciam? Já. Né? Então voltaram a se encontrar? Lá do Rio de Janeiro, nós fizemos um programa juntos. Essa Rede TV está tomada de carioca. Né? E aí fizemos um programa juntos lá que foi muito legal, mas no meio da pandemia eu tive que sair fora do programa, porque eu estava morando em Goiânia, o programa era no Rio, enfim. E saí, e agora nos reencontramos aqui na Rede TV, no Bom Dia, Você. Você faz externa também? Eu acho que você também faz. Adoro. E você está conciliando bem? Você concilia a tua vida aqui no estúdio, a tua vida de ator com o teu espetáculo, as externas ligadas ao programa, você consegue organizar bem isso? O que você gosta de fazer em externa, na rua? Eu gosto de conversar com amigos, porque assim, graças a Deus... Zeca Pagodinho já entrou contigo no Zeca celular? entrou sem saber que estava entrando. Eu falei, Zeca, você é louco. Você fica me ligando, pedindo para entrar. Aí você entra e fala, cara, eu não sabia que eu estava. Como não? Você está ao vivo, Você amigo. Pediu. Enfim, fizemos uma matéria com o Gustavo Lima, lá em Belo Horizonte. Que é seu parceiro também, Gustavo Lima? Muito parceiro. Você gosta de sertanejo? Amo. Eu aprendi tenho essa dificuldade, peço até desculpa ao mundo sertanejo, eu não consigo gostar muito. A história da música... Eu gosto dos clássicos, né? Então, sertanejos. Eu aprendi a gostar de sertanejo por causa do Leonardo, que nós somos muito amigos. Leonardo é uma figura muito importante na minha vida, porque num momento muito difícil, quando minha mãe partiu, e em 2003, o Leonardo foi lá no Rio, me pegou, falou, vamos passar um tempo comigo, vamos lá para a fazenda, que eu estava muito triste, muito. E aí passamos um tempo lá na fazenda, lá em Goiânia e tal, e aí eu aprendi... Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. E canta. É lindo, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Eu fui entendendo que a música sertaneja é de uma simplicidade. Essa música eu gosto. Essa eu gosto. Então, claro que você for cantando uma atrás da outra, você vai falar... Tem uma que os clássicos são lindos. Evidências é demais. Demais, aquele é um hino. E tem uma coisa também que o Léo sempre canta quando eu estou no show dele, sempre que eu posso, vou, que mesmo não estando no repertório, que eu acho que é muito a cara do ator, do artista, que fala, eu não sei para onde vou... Pode até não dar em nada o caminho sobre o sol, no horizonte dessa estrada. Eu não sei mesmo quem sou, com essa falta de carinho, por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho. Eu acho que o artista é muito canta isso. Bem também. Eu enrolo. Canta bem, afinado. Eu enrolo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a música sertaneja, na verdade, todos eles têm uma simplicidade que me interessa demais. Eu acho fantástico aqueles caras que não perdem a essência. Eu amo isso. Eu amo quem consegue atingir o seu objetivo, mas continua sendo exatamente a mesma pessoa. Eu amo quando eu encontro alguém na rua e falo, cara, você é a mesma pessoa que eu via na televisão. Eu falo, mas eu não tenho como mudar, eu sou eu, entendeu? Eu acho barato. Eu acho que eles têm muito isso, eles têm essa essência. Bom, eu vou pedir que a gente encerre você convidando o público que está aí nos acompanhando para assistir ao Bom Dia Você, mas antes eu quero falar um pouquinho, tem pouco tempo, da sua relação com Deus. Você disse que não tem religião, que a sua religião é Deus. Como é que se dá essa relação com Deus? Quem é Deus para você? Deus
Deus é tudo na minha vida. Deus é que faz com que eu esteja aqui, com que eu entenda que tem uma hora que o pai da gente vai embora, e foi. Meu pai foi embora no Dia dos Pais. Eu entendi que foi coisa de Deus, para que meu pai nunca seja esquecido, e para que eu tenha sempre na minha cabeça a importância do que é ser pai, apesar de não ser, mas entender a importância do pai. A minha mãe foi um dia antes do aniversário do meu pai, em 2003. Foi coisa de Deus para que eu sempre tenha na minha cabeça que meu pai é que falou: agora deixa ela vir para cá, um presente que ela está dando para mim é estar ao meu lado. E todos os momentos de alegria, de tristeza, que são raríssimos na minha vida, sempre Deus, sempre Deus. E eu tenho uma coisa muito... Desde 1978 que eu escrevo cartas para Deus. E no dia que minha mãe faleceu, minha mãe guardava muitos cadernos, né, que eu escrevo em caderno. E aí minha mãe, eu coloquei um caixãozinho da minha mãe e ela levou muitos cadernos. Hoje eu tenho ainda caderno que eu escrevo para Deus, e eu tenho uma relação com Deus que é direta. Apesar de respeitar todas as religiões, o meu papo com Deus é um papo reto. Então, assim, cara, Deus é tudo na minha vida. E eu nunca questionei Deus. Nunca, em momento algum. Eu nunca duvidei. Pelo contrário, eu duvido, se for para mim, eu duvido não acontecer. Eu duvido. Pode estar todo mundo contra. Todo mundo pode estar contra. Se eu olhar para o céu, ou para a câmera, entender que Deus está falando é seu, não há força nesse mundo, que faça eu desistir. Legal. Deus. Eri, para a gente encerrar, aí você pode fazer como Eri Johnson, como Caetano, Vereza, quem mais? Como você quiser, convidar os espectadores, né, do Agora com Lacombe, o pessoal que está acompanhando o programa, para ver o Bom Dia Você, que vai mudar de horário, né? Vamos mudar de horário, vamos para 8h45 da manhã, de segunda a sexta-feira. Mas eu queria que o convite fosse para que você assistisse a programação da Rede TV, porque nós estamos aqui, de verdade, para fazer com que você se habitue a nos assistir. Porque eu não vim para cá pensando em mim, de jeito nenhum. Eu vim para cá pensando na gente. Então, assim, Agora com Lacombe é um prazer muito grande estar aqui. Eu peço a vocês que continuem assistindo o Agora com Lacombe. E tem toda uma programação para vocês escolherem aqui. Tudo que é feito aqui, pode ter certeza, é com amor, com dedicação, com carinho, para o melhor para a gente. Para mim é tudo, o todo é que me interessa. Somos elos da mesma corrente, vamos puxar para o mesmo lado. É né? nós, é nós. Valeu, obrigado. Tudo Tamo de bom junto. para você. Amém. Muito obrigado. Ótimo. Pô, muito bom o papo, gostei. Passou voando. Eri, muitíssimo obrigado. Sem palavras aí para agradecer, cara. Tamo Sucesso junto, para cara. você. Tamo Tá? junto pra caramba. Valeu, cara. Obrigado. Conte comigo em tudo. Valeu, conte comigo também. E com Concada...